Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer a análise do prédio em Betim, um prédio que desabou em Betim. Vamos tentar visualizar o que aconteceu com esse prédio, o que geralmente pode ter levado ao colapso total dessa estrutura e o que este prédio de Betim tem igual com a Torre de Pisa, na Itália. Então vamos analisar e conforme as imagens e vídeos aéreos desse empreendimento lá em Betim e tentar aí passar para vocês a minha opinião, né, como engenheiro civil e perito judicial, o que pode ter acontecido para chegar nessa tragédia aí. Então vamos lá. Vamos analisar aqui a primeira imagem que nós temos deste prédio lá em Betim. Então é possível verificar, né, que apareceu aí nesse desastre, né, nas paredes externas, muitas trincas diagonais. É possível verificar aqui, ó, que ele está saindo de uma janela, passando, né, a laje do terceiro pavimento e indo até na outra janela. Então ele está pegando de um pavimento ao outro essas trincas, né? Na verdade isso aqui já é rachadura, nem é trinca mais. E é possível verificar que houve o desmoronamento da contenção lateral sobre os pilares do primeiro pavimento. Então vamos analisar aqui mais uma imagem. Essa imagem mostra, né, claramente as trincas diagonais que estão constantemente na fachada desse prédio e toda a Defesa Civil aí fazendo uma análise prévia aí para a demolição geral do prédio. E vamos pegar algumas imagens aéreas para a gente tentar hein, observar mais sobre esta estrutura que houve em colapso. Vamos para a imagem. É possível verificar que toda essa lateral do muro de contenção ela caiu, né, sobre o primeiro pavimento e o prédio ele tombou literalmente para onde que está esse lote vago aqui. Então a imagem, a aeronave está fazendo sobrevoo, né, ao redor do prédio e é possível verificar que mais trincas, né, toda a lateral e todo o tombamento geral aí. E aqui é possível verificar, né, que a parte frontal aqui do edifício ela ficou mais preservada e essa lateral aqui, ó, esse muro, né, essa estrutura ela caiu para o lado do prédio, né, o que uma das duas coisas aqui, analisando a estrutura e a posição que o prédio se encontra, é que possivelmente toda a lateral, todo esse muro de contenção, ele caiu sobre os pilares, né, do primeiro pavimento, né, e provavelmente também deve ter tido aí alguns abalos, né, na fundação quando houve esse desmoronamento. Outra particularidade também que é possível observar aqui nessa imagem é que esse lote vago aqui, ó, todo está com uma área vegetal, tá vendo? Então, toda essa água que está nesse lote na chuva, no período chuvoso, ela foi para o lote na qual se encontra o prédio.
Então esse é mais um ponto para a gente fazer a análise de rompimento da estrutura, né? Então, analisando a Torre de Pisa, né, o que as duas construções têm em comum? Primeiramente, que as duas estão inclinadas. E a Torre de Pisa, embora destinada a ficar na vertical, a torre começou a inclinar-se para o sudeste logo após o início da construção, em 1173, devido a uma fundação mal construída e um solo de fundação mal consolidado, que permitia a fundação ficar com assentos diferenciais. A torre atualmente se inclina para o sudoeste. Então essa torre, ela não foi projetada arquitetonicamente para ficar inclinada. Houve um recalque na estrutura que ocasionou isso. Vamos entender o que é o recalque e como prevenir para que a sua construção não fique dessa forma. Então, essa imagem aqui é possível verificar algumas coisas. Então, vamos observar. Fica muito atento nessa situação. Na imagem mostra a primeira, segunda, terceira camada e fragmentos de rocha. Olha que legal. Provavelmente essa sondagem aqui é de uma área, é de um terreno em litoral. Então, mas isso é só uma observação. Então, vamos observar aqui as camadas e o que elas nos dizem com relação ao colapso da estrutura de Betim e a Torre de Pisa. A primeira camada, ela é areia. A segunda camada, argila marinha. A terceira camada, areia de novo. E lá embaixo, após os 26 metros de profundidade, que tem o fragmento de rocha. Toda construção, ela deve passar pela sondagem do solo, é o SPT. Ele vai fazer perfurações para detectar qual tipo de solo que você tem e aonde você vai ter que apoiar a sua fundação para a construtura ficar estável. Então, essa análise é muito essencial, principalmente para edifícios. O que pode ter ocasionado naquela situação de Betim é que foram feitas fundações rasas. E essas fundações, vamos colocar a construção de Betim nesse exemplo nosso. Imagina que essa construção estivesse sido apoiada na areia. Não é o caso, não creio que seja o caso de Betim, mas vamos colocar nessa hipótese. As camadas de areia, ela possuem muitos espaços vazios. E quando vem o período chuvoso, de muita chuva, a água, ela entra nessas camadas e deixa ainda mais estável as estruturas, principalmente as estruturas mais altas. E o que ocasiona, né, o deslocamento, né, e o assentamento diferencial, o que ocasiona a inclinação da estrutura ou até mesmo o colapso dela. E provavelmente tenha sido um dos fatores, né, vendo as imagens, analisando, que a fundação talvez não esteja 100% apoiada em uma camada mais densa. Então, no prédio lateral aqui é possível verificar que as estacas, elas se apoiam nas rochas, nos fragmentos de rochas. Porque aqui, justamente nessa camada, é que é mais estável, é mais segura, que ela vai suportar todo o peso da estrutura. Então, a Torre de Pisa e a construção de Betim, que teve o desabamento do prédio, elas têm uma semelhança, né, visualmente, né, que houve essa inclinação, né? No caso da Torre de Pisa, ela foi controlada, por isso que não houve o colapso da estrutura. Como que ela foi controlada? Nessa parte que está mais inclinada, houve um reforço do solo
reforçaram essa parte do solo e colocaram placas para equilibrar ambos os lados, estabilizando assim a estrutura da Torre de Pisa, que é um dos pontos turísticos mais visitados do mundo. Então essas duas obras, né, elas estão com a mesma patologia. Isso é uma patologia da construção, essa diferença, esse recalque do solo. Por isso que aparecem tantas trincas diagonais. Evidentemente que eu não estou concluindo, né, que esse pode ter sido o caso desse prédio ter desabado. Eu não faço parte da comissão de perícia, mas esse é um dos fatores, né, vendo as inclinações, as trincas diagonais, o rompimento do muro lateral sobre a fundação. Eu tenho um lote vazio na lateral desse imóvel, no qual absorve uma quantidade bem expressiva de água, uma área permeável muito grande, né? Então, aí é preciso verificar se foram feitas toda a drenagem dessa água que passa pela lateral do muro, se foi feita a sondagem do solo, se as fundações respeitaram a sondagem. Então, várias análises têm que ser feitas para chegar na conclusão final de um colapso dessa magnitude, né? É muito chato, né, esse tipo de situação, e ninguém quer que aconteça, né, nem a empresa e muito menos os proprietários desse imóvel. A gente lamenta o ocorrido e deixa aí, né, a observação para quem quer construir, né? Faça todos os projetos da construção, faça sondagem, topografia, conheça bem o terreno que você vai construir, para você minimizar os impactos que isso poderá causar, ou até mesmo anular qualquer patologia futura que pode vir a acontecer, né? Fazendo todo o processo, né, de projetos, de análise, é passível de acontecer alguma coisa. Agora, negligenciando alguma coisa ou outra, é bem possível, né, que venha acontecer alguma coisa, né? Não estou falando que eles fizeram isso, pode ter sido, né, uma coisa atípica aí da construção, mas tem que analisar e verificar o que houve, né, até para ficar aí de exemplo para todo mundo, todos nós da construção civil que constrói, os que querem construir ou que quer investir em imóvel, que é o caso aí da construtora que estava entregando os apartamentos. Então, fique com a gente, né? Deixe seu like aí, deixe seu comentário, se inscreva no canal e acompanhe os nossos próximos conteúdos. Então, muito obrigado e até mais.